Então, nós vamos estar falando acerca disso. Homofobia à luz da Bíblia. Você é uma pessoa homofóbica? Você se considera uma pessoa homofóbica? Meu Deus. Vou deixar para você esse rolo. Ai, Jesus. Você me deu um desafio, que é esse tema. Um tema muito longo, grande. A Bíblia, ela fala muito sobre isso. E não vamos ter tempo de tudo, mas eu quero sim ser bem sucinta e esclarecedora. Eu quero usar aqui a compreensão muito clara daquilo que Deus tem nos apresentado. Aleluia. E orando ao Senhor, né, batalha espiritual, o Senhor me deu um tema em dizer atitude no meio da guerra. Por quê? O dia hoje, para o mundo, é comemorado o Dia Internacional contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia. Nossa, 3. Isso, 3. Homofobia, né? Homossexuais, né? Essa classe. Isso. Transfobia são os trans. E biofobia são os bio, né? Então, é o Dia Internacional contra quem manifesta alguma ação não favorável a esse grupo. Eu quero muito ser bem compreendida, porque não vamos levantar aqui uma bandeira de preconceito e nem incitando violência. Sim. Esse não é o papel do cristão, não é o que a Bíblia nos apresenta. E desde já eu quero introduzir algumas coisas para nós. A Bíblia mesmo, ela nos traz relatos de vários exemplos de que Deus nos garante termos a oportunidade de lutar por direitos. Então, o dia de hoje é uma luta contra o preconceito, contra a violência, uma conscientização sobre alguns direitos que essa classe tem. Então, desde já eu queria deixar claro que nós, como igreja, aleluia, hoje falando, tia Célia e Isabela, que não estamos aqui para incitar violência, nem nenhuma atitude de ódio, nada disso. E à luz da Bíblia, vamos passear por ela. Posso, tia Célia, rapidinho? Vamos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Gostaria de citar o que o apóstolo falou para nós nesse versículo, que eu vou iniciar por ele. Glória a Deus, eu vou acompanhando aqui. E vocês acompanham aí, abre tua Bíblia. Importante, cadê sua Bíblia, crente? Como assim? Vamos junto dando glória. 1 Pedro 2. 17, verso 17. 17. 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Honrai a todos. Isso aí, tia Célia. A ARC, né? Almeida, Revista Corrigida, vai dizer: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Em rápidas palavras, tia Célia, a Almeida, Revista e Atualizada vai falar assim: tratai todos com honra, aleluia, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Pedro está escrevendo para a igreja. A igreja tem sofrido perseguições. A igreja está vivendo um momento complicado, porque Nero está perseguindo. E as perseguições, elas vêm de todas as partes. Isso é o contexto do versículo, como foi escrito. Dentro desse contexto, Pedro está escrevendo para aproximadamente 5 províncias romanas. E ele está esclarecendo, olha, independente do que aconteça, não deixe de defender, manter e honrar os princípios, valores e conduta cristã. Por quê? O meio externo, ele pode estar um caos, mas o interno, ele tem que estar em equilíbrio com a palavra. Então, não é porque o outro teve uma escolha diferente da sua que você tem liberdade à luz da Bíblia para não honrar. Pedro falou, olha só, estão lhe perseguindo, independente de quem seja, ou estão tendo atitudes que você não concorda, Deus manda dizer, honrai. Aleluia. Tratai bem. Amai os... Tia Célia, isso é muito forte. Meu Deus, eu vou pular aqui. Amai os irmãos. Isso me confrontou, tia Célia. Sabe por quê? Amar. Meu Deus. Porque ele ainda não entrou na conduta do cristão.
O início dos versículos do capítulo 2, ele está falando para todo grupo de pessoas. Ele não está dando legalidade para falar, Isabela, vira a cara para alguém na rua, só porque está vestido de maneira diferente. Não. Aleluia. A Bíblia diz que pode ser filho se aceitar, mas é criatura. Foi criado por Deus, foi gerado à luz do que Deus permitiu, porque a vida quem dá é Ele. Então, olha só, é para honrar. Honrar não significa dizer eu sou conivente com o que você faz. Honrar não significa dizer que você vai fingir que não está vendo o que é errado. Honrar não é dizer que você vai dizer não, você tem todos os direitos sim, não. Honrar é você falar, eu reconheço na sua vida e eu vou continuar orando por você. Honrar é você falar, não, vem aqui, senta aqui, vamos conversar. Honrar é você falar, você está bem? Você dá um bom dia, um boa tarde, isso é honrar. E aí vem o amar, a fraternidade. Amar é algo que nós não escolhemos, mas que o céu nos apresenta como um mandamento. Dom. Profundo que é dom. E quem dá dom, tia Célia? É só o Pai, é só Deus. Então, sabemos que pessoas, que se enquadram dentro desse grupo. Qual grupo? Irmãos, estamos falando aqui sobre um tema, Contra a homofobia, transfobia e bifobia. Então, significa que é um grupo de pessoas que são homossexuais, transexuais, ou gostam do bi, Passeiam por esse meio. Esse grupo não vai deixar de ser pessoas. Então, nessa noite, nesse finalzinho de papo reto, qual é a sua atitude em meio a esse grupo de pessoas? Porque se a Bíblia manda a gente amar e honrar, nós devemos fazer o nosso papel, porque nós somos o espelho de Cristo, tia Célia. Aleluia! Será que Cristo ia maltratar? Não. Ia lançar inverdades? Não. Ia oprimir? Ia agredir? Aleluia! Não. Cristo não faz assim. Então, nessa noite, nós já entendemos que o Senhor não dá legalidade para você ser preconceituoso, para você passar na rua jogando piada, para você bater porta na cara, para você fazer piadinha, nada disso convém. Eita, glória a Deus! Então, é noite de posicionamento. Aleluia! Porque da mesma forma que não gostamos de ouvir sobre cor, raça, gosto, comida, esse grupo de pessoas também não quer ouvir nada pejorativo. O papel do cristão é pregar a palavra. E nessa noite nós vamos pregar a palavra. Eu quero lembrar que lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, a Bíblia vai nos dizer assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A gente acredita, tia Célia, no criacionismo. Criacionismo é a teoria da evolução que traz a nós o esclarecimento de que existe, a teoria vai dizer, existe um ser, para nós é Deus, que criou todas as coisas, porque nada é obra do acaso, você não é fruto do meio que você vive, você não simplesmente existiu. Deus, ele te criou. Criar é formar, é dar forma. Criar é você desenhar, é você projetar do jeito que você é. Então, o Senhor, ele te ama numa proporção de que a sua imagem é a imagem dele. Olha quão profundo isso é. A sua imagem é a imagem dele. Só que o versículo não para por aí. O versículo, ele acrescenta dizendo que a imagem de Deus nos criou, só que ele criou macho e fêmea. Então, independente de estarmos aqui esclarecendo de que a nossa conduta é honrar e amar a todos, não podemos ser coniventes com alguns conceitos introduzidos no meio familiar. Por quê? A palavra que Deus me deu, tia Célia, ela foi assim, confrontante para mim. O Senhor me fez passear em Juízes capítulo 4. Quem puder, abre sua Bíblia. Juízes capítulo 4. O Senhor me levou lá para Juízes, para quê? Para eu poder entender o contexto que vivemos hoje. Porque o Senhor falava assim comigo, Isabela, o ser humano, ele tem
desfrutados de situações que estão acontecendo no dia a dia, mas veio de algum lugar, tem uma origem, teve uma fonte. E o livro de Juízes é uma transição. Estamos fechando o livro de Josué, entrando no livro de Juízes. Sim. Josué, ele findou o seu legado, ele atravessou o povo, ele dividiu herança, tia Célia. Cada um estava no seu lugar. A princípio, o Senhor falou assim, olha, vocês são o meu povo. Eu os amo. Eu separei para vocês uma terra que mana leite e mel. E Josué vai conduzir, porque meu servo Moisés já é falecido. Tudo bem. Lutaram, teve as suas guerras. Cada um toma posse da sua herança. Mas quando chega no capítulo 2, o verso vai dizer que Josué é falecido. Verso 10. E quem ficou? Os anciões, sacerdotes e levitas, enquanto estavam vivos, eles conheciam Deus. Aí o verso 10 do capítulo 2 de Juízes vai dizer assim, mas a próxima geração que se levantou não conhecia Deus. Aí o Senhor me interrogou, Isabela, será que esses conceitos que estão tendo introduzido na família, não é porque a família não está preocupada em passar quem é Deus? Porque eu não posso, tia Célia, dizer que tudo pode. Faça as suas escolhas. Qualquer forma de amar é livre. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Então, são princípios que eu passo dentro do meu lar, dentro da minha casa, para a minha família. E o que aconteceu? A geração que se levantou não conhecia o Senhor. Só que a Bíblia, ela não deixa margem para dúvidas. Olha que coisa linda. Glória! O verso 10 diz que não conheciam, mas o verso 14 fala assim, e escolheram servir Baalins. Tia Célia, se escolheram, é porque de alguma forma ou maneira o Senhor podia se apresentar e não quiseram. Exatamente. Então, eles desviaram do seu propósito. Eles escolheram agora servir a Baalins. Aí, o que Deus faz? Jesus é muito lindo. O Senhor fala assim, levantarei ladrões, salteadores, eu não sei qual a palavra que vai estar na sua Bíblia, mas para quê? Para eu ter uma medida pedagógica. Eu quero ensinar. Essa geração não viveu no deserto? Tem problema não, porque para mim não há surpresas. Eita. Eu vou ensinar como vou tratar. Aí o Senhor levanta, permite que ladrões se levantem no meio do povo de Israel. E algo mais profundo é que no verso 18 o Senhor fala assim, eu vou levantar juízes para livrá-los. Por quê? Porque eu já permiti ladrões, salteadores. Agora eu vou permitir que juízes se levantem para julgar. Só que toda vez que um juiz se levantava, o Senhor, a Bíblia diz no verso 18, estava com eles todos os dias porque se compadecia. Então, algo claro que eu quero trazer para nós nessa noite. A sua vida é preciosa. Não há caminhos tortuosos que o inimigo apresente que o Senhor não te encontre. Ei. Todos os dias é uma oportunidade. Para quê? Para que essa compaixão se manifeste. Só que ainda é escolha. Aí a Bíblia continua. No verso 21 do capítulo 2, dizendo assim, o Senhor decide não expulsar do meio deles aquelas nações. Qual nação? 7 nações cananeias. O povo que era para ser expulso de Canaã, Jesus falou assim, não vou expulsar, sabe? Porque esta geração precisa experimentar a guerra. Porque a vida está fácil. Está numa terra que mana leite e mel e ainda quer adorar Baalins? Não. Vou mostrar que eu sou Deus. Porque enquanto nós lutamos as nossas guerras externas e internas com as nossas forças, como que o Senhor vai se manifestar? Aí ele prepara situações que fogem do meu controle, que fogem do seu controle, para que a soberania dele continue sendo revelada a nós. Porque ele não precisa provar nada para ele tem que provar para nós. É isso aí. Então, ele fecha no capítulo 3 falando isso, glória que Deus permite que se levantasse juízes para livrar, porque os ladrões também foram ele.
Então, nessa noite, tia Célia, eu já quero, assim, trazer para nós alguns esclarecimentos com relação a isso. Por quê? 7 nações cananeias era sacrifício de crianças feito no meio daquele povo. Era cultos com práticas e liturgias pecaminosas, para eu não falar palavras escandalosas aqui. Meu Deus! Era tudo contaminado e corrompido dentro do templo. Era deuses adorados, era Deus terra, Deus sol, Deus lua, balins de tudo quanto é forma. E hoje não é diferente. Não é. A gente vê cada adoração por aí, é cada corpo se oferecendo a sacrifício a balins, esquecendo que são templo do Espírito, Aleluia. esquecendo os conceitos que a Bíblia nos ensinou. Então Jesus falou comigo, Isabela, vou eu tratar. Eita! Vou eu tratar. Por quê? Porque o povo estava assim, Jesus falou o quê? Vou deixar que levante salteadores e que eles aprendam a guerrear. Então, esses tipos de práticas é Jesus que corta, tia Célia. É Jesus que começa a limpar. Aleluia. Jesus começa a peneirar. Jesus começa a separar. Esse é verdadeiro, esse não é. Esse quer compromisso, Aleluia. esse não quer. Por quê? Porque no meio do povo tem um povo. Um povo que ainda mantém algumas condutas louváveis a Deus. Mas tem povo que não tem, gente. E o coração só Deus. Meu só Deus, Então, aleluia. a maneira que Deus nos ensina, ele faz a gente caminhar por lugares que encontramos eles. Aí, tia Célia, o meio, ele não pode me contaminar. Sou eu que contamino aonde eu chego. Porque a palavra sou eu que carrego. A palavra está contigo. Aleluia. Então, você tem que honrar, você tem que amar parte de você. Essa imagem do que Deus criou. Meu Deus, forte Aí, demais. sabe o que acontece? Aristóteles vai nos dizer que de todos os animais, o ser humano é o que melhor imita. Aí Jesus palestrou, Isabela, estava no meio de 7 nações cananeias, queria imitar. Mas se o povo é separado, por que quer imitar a liturgia de culto que Deus não está? Por que quer imitar a adoração que Deus não recebe? Aí a gente vai para a ciência. A ciência fala sobre mimetismo. Eita. Mimetismo é uma capacidade que o animal tem de imitar. Aí ele pode imitar para atacar, ele pode imitar para se defender, entre outras questões. Vamos dar um exemplo mais ou menos aqui, a cobra coral. Tem a coral verdadeira e a falsa coral. A falsa, ela imita a verdadeira para poder se defender e poder atacar, porque ela também pica. Só que quem não conhece pode até ser enganado, mas quem conhece não é. Não. Então, é uma capacidade que tem de quê? De poder imitar o meio que está vivendo. É o quê? Nesse meio eu preciso imitar quem é salteador, então eu vou. Eita. Nesse meio eu preciso imitar um mentiroso, então eu vou. Nesse meio eu preciso imitar aquilo que não presta para estar no altar, então eu vou. Se nesse meio, para eu poder ser convidado, eu tenho que contaminar aquilo que Deus me entregou, então eu vou. Não é uma coisinha só, é só hoje, é só... Não, nenhuma imitação. Aleluia. É capaz de se apresentar diante de Deus e permanecer de pé. Não importa o que filósofo fala, não importa o que a ciência fala, se Deus tiver que revelar, ele revela. Revela. Porque ele é o Deus que mostra o oculto e o escondido. Deus, com ele mora o que está na luz e ele revela o que está nas trevas. Esse é Deus. Por quê? Paulo nos ensina, olha só, já que tu quer imitar, porque essa capacidade foi Jesus que te deu, imita Cristo. Imita Cristo. Paulo fala em Tessalonicenses e fala em Coríntios. Coríntios 11 e 1 Tessalonicenses 1, ele fala assim, e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor. Aleluia! Tia Célia, hoje Deus nos fala, ó. Meu Deus. Hoje pode ser uma luta contra preconceito. Mas deixa eu te falar, não seja preconceituoso e comece a expor aquilo que eu te dei. O que é a palavra? A palavra. Palavra, porque é a palavra que liberta, é a palavra que limpa, é a palavra que transforma. Aleluia. Nós não podemos imitar o meio que vivemos. Nós temos que contaminar com a palavra o meio onde estamos. Aleluia! Isso, irmãos, é um peso de responsabilidade grande.
Porque é você, em meio à guerra, saber qual é a sua postura. Por isso que Jesus me levou para Juízes 4. Por quê? Esse era o contexto do momento. 7 nações, várias contaminação, várias práticas que o Senhor não louva. E o povo imitando. O povo de Deus está imitando. Aí o capítulo 4 diz que Deus entregou, porque o povo voltou a fazer o que era mal. Verso 1 do 4. Aí Deus fala no verso 2, entreguei a Jabim, Israel, por 20 anos. Tia Célia, isso é muito profundo, sabe por quê? Jabim significa inteligente com discernimento. O inimigo, o rei cananeu, era mais esperto do que o povo de Israel. Jesus! Como pode? Um povo levantado, separado, ungido, que tinha tudo para estar na presença, não tinha discernimento, queria imitar o que o mundo estava fazendo. E é o que vivemos hoje, tia Célia. Eu estava lendo a Bíblia e parece que eu estava vendo o dia de hoje. Sim. Eu falei, Jesus, me ajuda onde eu colocar a planta do meu pé. A pessoa venha reconhecer que eu não sou fruto desse meio, que eu não imito ninguém, que a minha originalidade... Gente, isso é tremendo. Isso é tremendo. Porque Deus não te chamou para imitar ninguém. Deus te deu uma personalidade, uma capacidade que só você tem. Aí eu começo a olhar para as fragilidades. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não faço. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não vou. E Jesus não está perguntando. O Senhor apenas quer que você viva aquilo que Ele depositou na tua mão. Meu Deus. Agora a gente está vendo que o povo está sendo oprimido por 20 anos. Meu Deus. E essa opressão engloba política, é financeira, é emocional, a ponto de que agora Deus levanta uma juíza. Não é proposital falar sobre Débora, mas é pertinente. Por quê? Diante desse momento, onde tem um rei que é inteligente, estrategista, oprime o povo, 20 anos tirando o alimento, não tem nem veste direito. Existe uma mulher que se posicionou. O povo está corrompido, o povo não quer compromisso, o povo não quer Jesus, mas existe alguém orando dentro da sua casa, dentro do seu lar, ainda faz jus a ouvir a voz de Deus. Essa mulher se levanta, tia Célia. Essa mulher, ela se posiciona. Essa mulher, diante do propósito que Deus tem para a vida dela, minha filha, ela lava, ela passa, ela cozinha, ela é esposa. A Bíblia apresenta ela como esposa. Mas ela não deixa de viver aquilo que Deus determinou para a vida dela. O povo estava oferecendo culto estranho, mas ela dentro de casa estava oferecendo adoração verdadeira. Ela dentro de casa se capacitava para sair para julgar debaixo de uma palmeira. Olha que tremendo. Não tinha luxo no palácio, não tinha mesa para sentar, porque a Bíblia não fala, e eu quero imaginar assim. Mas ela tinha algo, a capacitação do céu e uma sensibilidade. Irmãos, uma sensibilidade que precisamos ter hoje. Olha, ela não bateu de frente com o rei, ela não bateu de frente com o povo. A mulher julgava as causas, porque a Bíblia vai dizer que o povo vinha se queixar. Tia Célia, é mais fácil se queixar para homem do que ir falar com Deus? Meu Deus. O Deus do particular, o Deus de casa, o Deus do cantinho, o Deus do quarto fechado. Não, mas é mais fácil eu me queixar, né? Porque Deus Eita, glória! Porque tá difícil essa vida de crente. Porque não negociar os meus valores é complicado. Eu vivo no meio do povo corrupto. Deus não te chamou para isso. Oh, Espírito Santo! É separado, é lavado, é ungido para viver aquilo que Deus determinou, aonde for. Então, Débora, ela julgava da maneira que Deus falou. Aí eu acho isso lindo, sabe por quê? No verso 5, o povo vai se queixar. No verso 6, eu vou ter que ler. Vamos acompanhar comigo, Juízes, capítulo 4. Eu vou ler para vocês. Vamos aqui na minha Bíblia. Aqui, Juízes, capítulo 4, verso 6. O 5, o povo está subindo. Né? O 5, o povo está subindo, ela está debaixo da palmeira julgando. O 6.
E enviou, e chamou a Baraque, filho de Abinaão, de Quedes de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon? Tia Célia, isso foi uma pergunta. Mas sabe o que é lindo? Ela estava julgando. Estava julgando a causa. De repente, manda chamar quem é líder. Baraque é líder. Baraque é líder do povo. Será que o líder do povo não está ouvindo a voz de Deus? Mas uma mulher debaixo de uma palmeira estava ouvindo a voz de Deus. É aquilo que o meio está te envolvendo de uma forma que tu não tá mais a sensibilidade. Cadê? Verdade, temor, meu Deus. Cadê? 900 carros de ferro. Olhou para Jabi e falou: é grande, não posso, não vou. Mas esqueceu quem era Deus. Aí eu acho lindo que ela manda chamar. Não, vai lá, porque eu vou dizer aquilo que Deus me disse. E ela com toda a autoridade fala: e Deus não falou? Isso aqui me faz uma reflexão, porque ela fala assim: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem? Tia Célia, se alguém chega para você e fala assim: missionária Célia, Deus não tinha te avisado para ir em tal lugar? Eu estou falando agora ou você já sabia? Já sabia. Já sabia. Baraque já sabia o que Deus ia fazer, mas lhe faltava. Aleluia. Lhe faltava a atitude. Aí Deus faz o quê? Usa uma mulher. Fala: olha só, Deus não mandou? Deus não falou? Aleluia. Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, meu filho. Tu tá esperando o quê? Vai. Essa mulher se levantou no meio da guerra. Aí, no meio dessa guerra que a gente está vivendo, que o sistema, quando eu falo, é tudo que esse mundo quer trazer para nós de novidades que a Bíblia não diz. Não diz. A Bíblia não apoia. A Bíblia não confirma. Eita, Jesus. Está sendo introduzido nas famílias. Não, você tem direito, você pode, lute sim, vai atrás. A Bíblia fala sobre algo que é favorável, então amém. Não é favorável, então não posso trazer para a minha vida. Aí esse sistema quer trazer para nós conceitos, aonde as nossas famílias ficam vulneráveis. Aí o que acontece com as famílias? Não se levanta, não se posiciona, acha que Deus não pode, que Deus não faz, que Deus não liberta, que Deus não transforma. Meu Deus. Aí o inimigo tem livre acesso. Por quê? Porque tem muitos comandos, tem carro de fogo, é rei, pode entrar e sair a hora que quer. Não. Uma mulher se posicionou no meio de um povo corrupto e falou assim: vamos. Aleluia! Ela falou: vai. Vai. Ela falou: vamos. Ela falou: eu vou. Mas não é na sua mão que Deus vai dar essa vitória. É na mão de uma mulher. Espírito de Deus. Além dela se levantar, tia Célia, ela reconheceu que ainda existia outras pessoas orando. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós que Débora morava num lugar e Jael morava em outro. Olha o Espírito Santo confirmando. Confirmando o quê? Que não estamos sozinhas, tia Célia. Aleluia! A batalha não é só sua. A partir de hoje, eu adoto tia Célia em oração. Tia Célia adota Isabela em oração. E assim a gente vai indo, ó. Não é que eu vou pegar as suas guerras, mas eu vou falar: Jesus, vá com a tua filha. E no momento propício, eita! Se eu tiver que estender a mão para ajudar, eu vou, Senhor. Glória a Jesus. Faça um canal. Porque se levantar, no original ele quer dizer recomeçar, reiniciar, reerguer. Um dia eu já estava de pé, possa ser que tenha caído, mas hoje Deus levanta. Hoje Deus ergue novamente. Vai não, pega uma água lá para mim, para ela. Deus recomeça. Isso é muito tremendo, porque a gente vem de um tempo onde as pessoas não querem buscar mais. As pessoas querem facilidade. Não quer guerrear não, tia Célia, porque dá trabalho. Jejum, oração de madrugada, leitura da palavra. Meu Deus! O mundo está como? Lá fora transformando o que Deus criou. Está mudando assim, tentando modificar. O natural, que é natural, né?
Casal, homem, macho, fêmea, foi o que Deus criou. O mundo quer trocar, quer inverter, quer que você engula seco e não ora, não peleja, não Meu jejua, Deus, não aleluia! a Deus. Como que faz? Como que vence? Não vence. O inimigo tem liberdade de atuar. E quando você vê, é um dos seus, é um da sua família, é um conhecido. Aí quando você vê, às vezes já está com uma doença terminal. Quando você vê, já ceifou a vida. E nós, onde estamos para honrar? Amar os irmãos. Aleluia, aleluia, aleluia. Então essa palavra, eu já quero caminhar para o final encerrando. Ela traz a nós um despertamento de acesso. É verdade. Porque todo mundo tem direito de lutar se a lei te dá um respaldo. Eu não estou aqui para ir de contra a lei. E pelo contrário, eu estou dizendo, lute sim, é um direito. O homem deu o direito, então lute na legalidade, não use violência, não incite o ódio, não faça isso. Desde que cada um tenha o direito de lutar por aquilo que acha que é certo. Existe um livre-arbítrio, servimos a um Deus que é educado. Esse Deus nos dá hoje uma capacitação que, muito obrigada, traria a nós um discernimento de escolher. Deuteronômio não fala para nós? Vou fechar com Deuteronômio, tia Célia. Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 14. Vou ler até nessa daqui, que é a King James, uma Bíblia que eu gosto muito, 1611, tá? É só um pouquinho diferente, porque são sinônimos. Mas eu gosto muito dessa Bíblia. Eu espero ter sido bem clara. Muito, muito. Mas a Bíblia, ela aborda muito mais esse assunto. Aleluia. Vai voltar, Varoa. Meu Deus. Estou aqui impactada. Escolha. Mesmo vivendo dentro de uma geração corrupta, você é separado. Aleluia! Erga-se, posicione. Ó, a Bíblia nos dá conselhos. O que, Isabela? Deuteronômio, capítulo 30, verso 14, vai estar começando a falar assim, ó. Mas a palavra está muito próxima de ti, na tua boca, no teu coração, para que possas cumpri-la. Então, você tem acesso à palavra, é o que a Bíblia nos diz, tá aí, ó. Jesus pode se revelar para você se você não conhece ele, nessa noite. Aleluia, eu creio, meu Deus. No quarto, na sua casa, onde você estiver, Jesus pode se revelar. Revela, Pai. Aí o 15 fala, vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, e a morte e o mal. Por isso, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver, te multiplicar, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vais possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvido, mas fores atraídos a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Perecereis. Tia Célia, isso é muito profundo. Muito. A Bíblia, ela é muito, muito esclarecedora. Meu Deus. Sinto muito em dizer que se não for de acordo com os padrões da Bíblia, não tem como alcançar o Deus dos céus. A misericórdia não pode ser confundida com a, como que eu posso dizer assim, permanência da prática do pecado. Amamos o pecador, mas o pecado não tem como a gente ser conivente. Aleluia. É pecado, irmãos. Se Deus criou macho e fêmea, passou disso, é pecado. Glória a Deus. É o que a palavra diz. Levítico fala que para Deus é abominação. Aleluia. E nessa noite, o Deus que nos alcança, Sim, ele te ama numa proporção que sonda o que está no teu coração. Porque eu não vou falar que é fácil, tia Célia, porque quer imitar o meio, Meu sentimento Deus. e sem entendimento. Aleluia. Às vezes é uma transição da vida de criança para adolescente. Às vezes é uma confusão. Porque se o culto tem que ser racional, significa que a mente ela tem que estar voltada para Deus. Para Deus. Porque se não tiver, outras coisas estarão passeando na mente.
Aí você vai alimentar o que dentro de você? Porque estamos vulneráveis. Se você não convidar o Espírito Santo para te ajudar, igual está lá em Romanos, sendo nosso intercessor, auxiliador nas nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, verso 24, se a minha memória não falhar. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, o Espírito Santo. Então, se tem uma inclinação, se tem uma fraqueza, se para você é algo que te incomoda, porque se não incomodar, Deus é educado. Tá bem? Tá feliz? Então, amém. Só seja consciente que Deus não é conivente. O Senhor não é conivente. Mas Ele ama. Ele diz para a gente honrar. Ele diz que a gente vai amar. E Ele diz que existe uma possibilidade de salvação. Mas, se não, procure ajuda. Procure alguém que vai te socorrer, porque é possível. Não há nada na Bíblia que Deus fale, revele e que Ele não se manifeste. Porque a tia Célia mesmo falou, para quem ressuscita morto, o que não é uma transformação de vida, o que não é. Nada para Deus é impossível. Abre madre, fecha madre, ressuscita. Né? Traz de novo o fôlego da vida, por que não? Restaurar aquilo que foi criado de modo perfeito. Porque o inimigo quer distorcer a imagem. E nessa noite, pelo poder que há no nome de Jesus, a sua imagem ela vai voltar a ser e refletir Deus. Porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não permita que o inimigo cative a sua mente de uma forma a qual você pense, não, eu não sou desse jeito, eu não sou desse modo, eu quero mudar. Em nome de Jesus. Meu Deus. Nós pedimos agora que o Senhor visite. Sim, Deus visita. Aquele que está com confusão na mente. Senhor, retira tudo aquilo que o inimigo plantou. Tira toda a confusão. Pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós cremos na restauração, na reestruturação. E você que é parente, você que está intercedendo, não perca a sua fé. Creia que Deus está te levantando para um Deus levanta hoje. É sua casa, em nome de Jesus. É para você clamar e julgar da forma que Deus tem te revelado. Porque no tempo recebe propício, no nome de Jesus. No tempo propício, receba no tempo favorável, a transformação vai acontecer e haverá um tempo de paz. Débora julgou, Baraque venceu, Jael matou Cícera e houve um tempo de paz. Aleluia! E não foi pouco não, tia Célia. 40 anos, tá bom pra você? Meu Deus! Oh, meu Deus! Muita coisa! 40 anos! 40 anos de paz! De paz. Ah, Espírito Santo, obrigado. É essa palavra, tia Célia, que Deus colocou em meu coração. Meu Deus! Ai, acabou? Não, não pode. Acabou, tia Célia. Poxa, vem comigo, vem. Vem com a tia Célia dando glórias a Deus.